Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez, trazendo mais um convidado, né? Essa noite o professor Felipe de Paula aqui vai falar um pouco sobre a trajetória dele e sobre o Libre Fighting, né? Do que se trata, né? Lâmina, faca, arte marcial filipina, tem alguma coisa a ver ou não? Ele vai falar pra gente, tá? Mas antes de passar a palavra pro professor Paulo, professor Felipe, perdão, eu queria falar alguns recadinhos aqui. Galera, por favor, compartilhem o canal, deem um like, entendeu? Se inscrevam para que o projeto cresça cada vez mais. E essa semana a gente está inaugurando, estreando aí o Pix para vocês poderem ajudar esse projeto. Quem tiver interesse, qualquer quantia, qualquer valor, pode colocar. Se não puder colocar, dá o likezinho, entendeu? Compartilha para a gente poder ampliar cada vez mais esse projeto e dar a palavra a sistemas, por exemplo, que a gente nem sabia que existia. É o caso hoje do Libre Fighting, que o professor Felipe vai falar para a gente. Professor, muito obrigado pelo seu aceite com o nosso convite, e eu já vou direto, logo metralhando, para não deixar num espaço. Fala um pouco para a gente da sua trajetória, como é que você começou na arte marcial, né, no sistema de defesa de combate, e, por favor. Arnold, primeiro eu queria dar aí um salve para todo mundo da Budô TV, né? Obrigado pelo convite. A gente está vindo aí numa temporada, vamos falar aí, com pessoas muito queridas. Aí teve o professor Paulo, que é um grande amigo meu, também instrutor de Libre, o professor Thales, que é meu professor de Cali, também instrutor de Libre. Né? Então, acho que eu comecei como muitos de nós aí no canal devem ter começado. Comecei com aquela experiência infantil de judô e jiu-jitsu. Né? Eu sempre fui um cara muito pesado, muito gordinho. Lá pelos meus 15 anos, entrei no Krav Maga do Mestre Kobe. Fiquei muito tempo lá dentro, fui da primeira turma de monitor, né? Consegui, graças àquele modelo dele de esse exame físico, correr para cima, correr para baixo, né? Tive uma grande vitória na vida, eu saí de 130 quilos para 78, com 80 quilos. Aí chegou um ponto que, dentro do que eu me propunha, né, eu comecei a ficar entediado. De repente era aquela questão de faculdade e tal, vai para cima, vai para baixo. Aí eu já estava na minha casa dos meus 20 anos, né? Mas eu sempre gostei muito de arma. O Krav Maga ele é fantástico, né, por possibilitar uma pessoa, né, mais franzina, vamos falar assim, como muita gente vê isso na arte marcial, a reagir em uma situação que basicamente ela vai estar desarmada. Né? Então ela vai sofrer uma injusta agressão, vai sofrer um tipo de violência e você sair de uma posição virando o jogo. Né? Naquele momento eu já estava começando a ter os primeiros contatos com a arte marcial filipina, né? Isso a gente está falando, eu estou com 34, então deve ter uns 14, 15 anos, né? E aí eu acabei me dedicando mais, acabei me identificando com o sistema e basicamente comecei lá a formar. Naquela correria de faculdade, de estágio, também não consegue fazer muita coisa, a grana é sempre apertada, né? E aí eu acabei ficando muito tempo no Cali, passei rodando direto no Cali só quase, basicamente, entre 8 e 10 anos, né? E aí fiz várias escolas de Cali, como é muito comum, né? Na arte marcial filipina, né? Diferente de outras modalidades, é muito mais comum você perguntar quem é seu professor do que é a sua escola. Então, se, por exemplo, o fulano foi treinado pelo Felipe, então sabe que basicamente ele vai ter uma faca talvez mais agressiva que um uso de bastão. Né? O professor Paulo, por exemplo, que vem da linhagem da Inosanto, tem uma parte desarmada muito mais completa que a minha. Né? O Thales tem a parte de bastão e boxe inglês dele, então você consegue ver o aluno muito mais pelo professor do que, por exemplo, uma bandeira de escola. Então, é até natural um professor muito graduado, ele acaba pegando como se fossem várias outras graduações, porque o core da arte marcial filipina é o mesmo. Então, o que vai ajustando muitas vezes ou é um conceito, ou é um uso principal de uma outra arma. Eu passei basicamente aí dos 20 até os 30 anos, mais ou menos, focado em Cali. Né? Tive outras experiências, por exemplo, fiz wrestling, tem uma formação em sambo, mas assim, toda essa formação, eu evito falar isso, senão a gente fica naquele negócio igual o pato, né? O cara faz tudo, mas não faz nada direito. Tudo isso aí eu sempre trazia para dentro de um contexto de jogo meu, não era nenhum contexto do Cali. Então, eu, por exemplo, sempre fui um cara muito pesado, então eu sabia que quando eu tivesse que invadir a linha central, basicamente eu ia ter que agarrar, então eu achava legal treinar um pouco de wrestling. Aí fiz uma certificação ou outra, né? E basicamente tudo era para agregar o meu jogo. Em algum momento, né, eu estava indo para o exame de faixa preta de Cali, minha escola de Cali tem faixa, e aí eu conheci o conceito do Libre. Né? Eu sempre usei muito Cali como a história, como o professor Thales comentou, né, no episódio nosso que tem aqui no canal. O Cali, ele, acima de tudo, é um elemento de resistência. Uma resistência de um povo que lembra muito brasileiro, né, em alguns conceitos, né, um povo que a gente pode falar que foi invadido, colonizado,
né, sem nenhum tipo de demérito. Eu brinco muito que o Paulo é português, então a gente tem essas piadas internas nossas, mas não é uma questão histórica nesse caso. Então, é um povo que foi extremamente agredido, né, mas ao mesmo tempo soube se portar de uma maneira muito resiliente, né, trazendo, por exemplo, conceitos da esgrima que eles aprendiam com os espanhóis para dentro do sistema. Você consegue, como é o brasileiro, é o famoso jeitinho brasileiro, que todo mundo reclama, mas é o que encanta. Então a gente consegue pegar uma situação de extrema diversidade e transformar aquilo num produto cultural muito interessante. Né? E aí, quando eu estava indo fazer um exame de faixa preta, o Thales estava indo, acho que para terceiro dan já, era um exame de marrom preta, preta primeiro para segundo, segundo para terceiro, eu acho. E o Thales estava fazendo com certeza o exame de terceiro dan dele. Eu tive contato com o Lucas, né? O Lucas ele tem um trabalho muito legal também, que é o Brazilian Blade, que é uma curadoria de facas. Né? Para quem não conhece, pessoal, o trabalho dos cuteleiros brasileiros é excepcional. Né? Os fazedores de faca, né? Os ferreiros brasileiros estão ganhando prêmio sem parar. Nos canivetes, né? A gente tem aí, pelo menos, se tiver um top 5 de melhores fazedores de canivetes no mundo, né? Vamos falar assim um termo mais simples, 2 são brasileiros. Então a gente tem muito orgulho da produção nossa de cutelaria. E o Lucas faz esse trabalho no Instagram muito legal de ser uma vitrine disso. E o Lucas, eu tava lá naquela adrenalina de, porra, vai prezando, como é que vai ser aquele inferno de sempre. Né? E ele falou, cara, se você tem essa pegada mais voltada para um lado mais violento, de entender a situação urbana, procura essa galera do Libre lá fora. Aí fiz o exame, graças a Deus passei. Né? Mandei um e-mail pro Scott, que foi o fundador do sistema lá nos Estados Unidos. E aí existia um programa à distância naquela época, a gente está falando de 2016. A coisa começou a rodar, manda vídeo para lá, manda vídeo para cá. A certificação sempre é presencial no Libre. E aí, em 2018, eu sou advogado de uma empresa grande, né, uma multinacional, eu ia para fora do país, né, ia fazer uma parada em Londres. Aí eu mandei um e-mail para o Scott, falei, cara, tem algum instrutor seu? Até lá não tinha tido contato nenhum. Ele falou, cara, tem o melhor instrutor para mim, do Libre. Não sou nem eu que fundei o sistema, é o Harry, que mora em Londres. Eu falei, mandei um e-mail pro Harry, né? Na verdade ele já estava em cópia no e-mail, tem esse e-mail até guardado aí para recordação. E o Harry falou, cara, brota aí em casa, né? Toma cuidado que em Londres você não pode usar faca, senão você vai ser preso. Né? Então, assim, tem uma limitação legal com arma branca, vamos chamar assim, a grosso modo, que é extremamente rigorosa, você vai para a cadeia. Né? Tanto que tem muito praticante lá que não carrega uma faca, ele carrega uma chave daquela para país, né? Aquela chave tetra, dependendo da região do país. Eles afiam ela, então vira um estoque. É uma forma de portar um elemento lá dentro. E aí fui, né, o Harry, eu fiz eu passei basicamente uns 4, 5 dias lá. Ele fez uma porrada de acerto na matéria e falou, cara, ano que vem você consegue vir aqui de novo. Eu sabia que mais ou menos uma vez por ano, isso antes da pandemia, né? A empresa me colocava para viajar. Ele falou, cara, vem ano que vem eu faço o teu exame. Aí fui em 2019, fiz o exame e em 2019 a gente traz para o Brasil, né, o Libre Firing já como tudo arrumadinho, né, com a certificação, para a gente começar esse projeto. A gente acabou também expandindo um pouquinho agora também para a América do Sul, então é um trabalho de formiguinha, a gente não tem muita pressa, Arnold, mas a coisa está andando. Então a minha vivência é essa, é um cara que veio da arte marcial, né? Faz pouco tempo, a gente está gravando isso aqui em 2022, né? Estamos gravando no meio do ano, faz mais ou menos um mês, 15 dias que eu entreguei minha turma de arte marcial filipina para um aluno meu, que eu formei, né? Até porque estou aí com outros planos, fazendo mestrado, então queria me dedicar a isso. Mas eu venho das artes marciais e resolvi dar uma abordagem diferente por uma questão basicamente de entendimento meu, né? Não é uma questão de gosto, vamos falar assim, é uma questão de preferência. Ah, beleza. Então, agora fala pra gente exatamente o que é o Libre Fighting, né? A gente pode chamar de arte marcial? Então, cultural, como é que... Isso é uma boa pergunta, cara. Eu geralmente explico o que é o Libre falando o que ele não é, né? Eu faço o trabalho contrário, né? Então, o Libre, ele não é uma arte marcial, ele não é um sistema de defesa pessoal, ele não é uma prática esportiva. O Libre, ele é um conjunto de técnicas e de conceitos que vai habilitar aquele praticante dele a resolver uma situação de violência urbana através do uso de um implemento. A gente chama de faca, por uma questão simples, mas a gente brinca que você me dá um instrumento, eu te dou uma música. É uma frase que a gente usa muito, que é uma frase gringa, que a galera fala. Que é o sentido de você não necessariamente ser uma faca, pode ser uma caneta, pode ser um estoque, pode ser uma garrafa, pode ser uma chave, como a gente estava comentando o pessoal aí na Inglaterra. O seu meio cultural, né, onde você vive, vai te dar essa ferramenta que você vai ter acesso. Isso é porque, e agora é bom te delimitar, né? Por que ele não é um esporte? Porque não tem o menor sentido, né? Todo mundo que vê uns vídeos de Libre aí, eu já chamo logo desde o início, a gente vai ter aí, durante essa nossa
nossa conversa, ver como é que se treina, mas toda a matéria do Libre está online. Se você quiser comprar o DVD, não tem golpe secreto. Assim, a matéria é muito pequena. Eu brinco que dá para ensinar em 2, 3 dias, eu te ensino o sistema todo, só que é como um boxe. Né? São poucos golpes, você está falando aí de 5 golpes, né? E você vai demorar uma vida, ou pelo menos alguns meses, para ter um mínimo de conforto com aquilo. Mas a matéria não tem um golpe secreto, não é um sistema escalonado de arte marcial, onde você tem trocentos tipos de defesa, as coisas vão ficando mais sofisticadas, pelo contrário. Né? A gente tenta simplificar ao máximo, quanto mais tempo o cara vai ficando. Você ganha uma fluidez de migrar de um conceito para o outro. Então, o Libre, ele não tem como ser um esporte. Por que eu não acho que ele seja um sistema de defesa pessoal? Tá? Ainda que ele funcione super bem como defesa pessoal. Porque, por uma questão cultural, muitas vezes a gente olha para a defesa pessoal numa posição de vítima. E aí tu fala assim, e aqui é a hora que eu tenho que tomar cuidado com o meu discurso, até porque a gente está gravando isso, né? Mas a sua mãe, por exemplo, o que ela falava? Ah, quem dá o primeiro leva. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Todo mundo que teve experiência de rua, virar o jogo, depois que a agressão começa, eu não acho tão simples. Eu acho leviano, né? E aí é uma questão categórica minha, você falar que o cara começou a te esmurrar, né? Aquela monte de mata-cobra voando e você vai resolver essa situação. É fácil resolver. Ela pode ser resolvida, mas você já está no prejuízo. Quando você vai para o ambiente urbano, onde a primeira coisa pode ser uma garrafada, a coisa já muda completamente o cenário. Então, ele funciona como defesa pessoal? Sim. Ele pode ser encarado como isso, mas eu brinco que muitas vezes ele é um sistema de ofensa pessoal, onde você tem um praticante, né, que diferente de um público militar, como alguns sistemas de defesa pessoal, ou um público que vem de um esporte de combate muito, muito bom, por exemplo, como o Muay Thai, você tem um praticante que ele é como se fosse um civil mesmo, um homem médio, um cara que, gerente de banco, eu como advogado, ele não é um atleta, ele não é um cara que tem um passado militar gigantesco, ele é um pai de família, clássico. Né? E esse cara, ou essa mulher, né, vai usar de um implemento, uma ferramenta, para tentar ser o mais agressivo possível. Ele não vai correr uma maratona, ele vai dar um sprint de 15 segundos de violência. É isso que a gente faz. E por que ele tem uma arte marcial? E aí eu gosto muito de usar 2 exemplos. O clássico, que todo mundo aqui conhece do canal, que é o judô. O judô é muito mais que uma arte marcial. O judô é muito mais que um esporte olímpico. O judô, para mim, é o melhor modelo de formação de ser humano, né, que eu conheço. Jigoro Kano, mestre Jigoro Kano, junto com gerações de profissionais de educação física, formou um sistema que você tem total confiança de pegar uma criança de 6 anos, uma coisa que, assim, não sou pai, Arnold, mas uma das coisas talvez seja mais preciosa na vida de um homem ou de uma mulher, é pegar o seu filho e sua filha e botar na mão de um professor, que você sabe que aquilo ali dá muito bom, aquilo ali dá muito resultado. Então, como cidadão, como elemento cultural, como elemento de comunidade, aquilo é fantástico. Como esporte, maravilhoso. A gente vê aí, pô, o karatê sofre muito com uma série de federações. O cara, então, mega fragmentado, ainda que esteja tentando aí uma posição nos Jogos Olímpicos Asiáticos. O judô não. O judô não. Você tem uma ou outra correntezinha, mas elas são incipientes perto do que é a Federação Internacional de Judô. A arte marcial, ela tem um conceito de preservar uma identidade cultural. Você não consegue ensinar Kali, e agora eu vou falar do meu exemplo, se você não explicar que é um povo que foi colonizado. Você não consegue desassociar a coisa. Senão você está ensinando para o aluno uma série de movimentos. E aí, dependendo da situação, ou você pode estar ensinando defesa pessoal, ou você pode estar ensinando coreografia. Vai depender muito do que você está fazendo. Então, o Libre não tem esse aspecto cultural tão forte, ainda que ele apareça, por exemplo. Você vai ter, isso a gente vai ver quando, por exemplo, chegar na parte de graduação, o que é. Cada instrutor de Libre tem total autonomia para dar a sua cara no currículo. Então, o pessoal do México, né, que trabalha muito com sequestro, por quê? Tijuana é a capital do sequestro. Né? Tem situações em Tijuana que são mais de 30 sequestros por dia. Tem empresa de sequestro. A coisa chegou a um nível surreal lá. E são mega elaborados, as coisas são complexas. A maioria dos professores de Libre lá, dos instrutores de Libre, trabalha com cenário de sequestro. O pessoal do Libre da Indonésia é muito paramilitar. Então lembra muito o treino de Kali, na verdade Silat no caso. Né? Então eles têm essa noção, cada um vai ajustando. Então, por exemplo, o pessoal meu que está indo para o Nordeste agora tem um aspecto muito importante, que é o aspecto de briga de faca, que a gente vê, principalmente no interior do Nordeste. Né? Você tem uma cultura de uso de faca lá que já não existe tanto no centro urbano como Rio e São Paulo. Então é importante isso para a gente ter bem claro que sim, a cultura é importante, mas eu, por exemplo, e eu recomendo a todos os meus instrutores, é quase uma regra das poucas que tem no sistema, que não dê aula para menor de idade. Assim, você fala assim, pô, mas
não é efetivo contra bullying? Não, não é efetivo contra bullying. Uma criança, por exemplo, vai reagir a uma situação de bullying na escola enfiando lápis no amigo, eu não posso ser responsável por isso, porque talvez ela não tenha o discernimento, provavelmente ela não vai ter o discernimento para fazer isso. Então, ações de autoafirmação, como você vê o pessoal da Grace fazendo, o próprio judô faz, você está construindo uma identidade ali de uma criança, de um ser humano em formação. Então, eu gosto de separar bem isso. O Libre, ele é um sistema que, como a gente conversou, ele vai dar para o praticante a ferramenta para resolver uma situação de violência urbana. Ponto. Não estão condicionados com esporte, não estão condicionados aos maiores sistemas de arte marcial. Então você vai ver assim, tem matéria do Libre contra uso de arma de fogo? Tem. Mas vou te falar, não acho excepcional. Eu, como praticante, como um dos caras que trouxe, né, não acho excepcional. O Libre se propõe a resolver uma situação de agressão ou desarmado contra você, ou alguém usando uma faca ou algo parecido, um porrete contra você. Nas situações de arma de fogo já fica muito mais complexo. Você já envolve uma outra série de elementos que o Libre ele tangencia, mas você vai ver sistemas como Krav Maga, você vai te dar muito mais referencial para isso. E, obviamente, né, você tem uma ideia, minha aula de Libre, se um dia estiver aqui no Rio de Janeiro, não tem nem comprimento. É um negócio meio bagunçado mesmo. Você entra, porque justamente eu quero quebrar esse paradigma da estrutura hierárquica de arte marcial, das noções que a gente tem de disciplina. É óbvio que tem que ter um mínimo de organização ali dentro, que senão vira bagunça. Mas a minha preocupação não é um elemento de disciplina ali dentro. Minha preocupação é da formação técnica para um cara resolver uma situação de violência. Fiquei com o microfone mutado aqui para não fazer barulho. Mas olha só, onde é que o Libre surge? Como é que surge esse conceito dele? Isso é muito legal, né, essa pergunta. O Libre ele surge em 2004 pelo mão do Scott Babel é o fundador do Libre. Ele mesmo fala que ele não tem graduação, né, então não tem faixa vermelha, não tem, né, 10º Dan, pelo contrário. Ele é um cara que vem de uma arte marcial coreana chamada Tang Soo Do, é tipo um karatê, desculpa aí se tiver alguém de Tang Soo Do, mas acho que é a maneira mais fácil de eu explicar isso, né? De um professor que era um militar mega exigente, daquele modelo nosso clássico da década de 80, muita flexão, quebramento. E ele chegou a um ponto e falou, cara, isso me dá uma série de coisas importantes, mas isso talvez não seja a melhor coisa para quando alguém puxa uma faca para mim dentro de um beco. E ele começa a ter um processo de desconstrução, ele tem vários livros dele explicando esse processo, né? A gente sabe aí que muitas vezes dá esses insights nossos, às vezes a gente está treinando 20 anos no negócio e a gente tem que jogar fora. Tem uma frase que eu gosto muito eu aprendi isso com um professor de esgrima, né? Que ele fala que ele é um escritor que tem na narrativa de construção de uma história, você tem que falar de kill your darlings, né? Que é mate os seus preferidos. Porque muitas vezes você constrói um personagem, escreve capítulos e você vê aquilo ali não vai ser útil. Você tem que jogar fora. Então, esse processo de construir algo durante décadas, como a gente demora na arte marcial, e depois você tem que desconstruir porque você quer buscar um propósito diferente, ele é muito doloroso. O Scott passa por isso, né? Ele tem uma formação não só na arte marcial coreana, mas no geral num monte de coisa. Ele tem uma formação aprofundada em Kali, ele não viu todo o sistema, então ele não passou por todas as armas, mas ele tem uma noção muito boa, ele treinou com o professor Leno Santo, ele sabe o que faz. Tem vários vídeos dele fazendo, pelo menos os drills clássicos de Sinawali, que entra em lançamento de bastão. Então ele tem uma noção muito... Os DVDs, logo os primeiros DVDs, que são os currículos do Libre no início, você vê que tem muita fonte de Kali, na arte marcial filipina, e você vê também, por exemplo, eu até hoje começo a minha aula sempre do mesmo jeito, que é um exercício chamado Five Pack, que é o Paksal, do Intium. É um exercício de coordenação super bom que a gente copiou do Intium. Tá? Não tem... Aquilo ali é um Intium, com a faca na mão. Mas assim, aquilo ali é uma plataforma que eu uso para aquecer um aluno, que principalmente quando o aluno não vem de uma base muito, muito boa de strike, ele vem muito cru, ou de uma outra coisa, vem como grappler, ele é bom porque ele começa a dar uma série de coordenações que só o striker de mão livre, um boxer, um Thai boxer consegue ter. O Scott, ele em 2004 começa a montar esse sistema. A gente passa aí mais ou menos uns 6 anos no trabalho muito dele, só que o Scott ele mora num estado, que é a Califórnia, mas ele mora em San Diego. San Diego está muito próximo da fronteira com o México. Então ele tem a vantagem de migrar. E lá ele conhece um pessoal, assim, super gente boa, mas é aquele super gente boa que tem que tomar muito cuidado, né? Um dos principais caras que ajudou muito o Libre, é um cara que tem um perfil fantástico, né? Para quem gosta aí do canal dessa parte de defesa pessoal, chama Ed Manifesto. O Ed ele é um policial de fronteira que trabalhou muito tempo no limite, né? Então ele tem várias coisas importantes, ele trouxe muita tecnologia para dentro do sistema.
E aí o que acontece? O livro ele começa a ter muito contato com cultura criminal. E aí tu fala assim, pô, Felipe, cultura criminal, estamos aqui no mundo de arte marcial. Primeiro que se você olhar história de samurai, assim, a gente só vê o lado bonito da história. Se você for pegar um professor de Aido, um cara que realmente se debruçou sobre a história, você vai ver que aqueles conceitos de honra, eles são balizas que existem, é claro. Mas os caras davam um corte na perna. Musashi Sensei várias vezes atrasava para entrar no duelo com um cara absolutamente destruído psicologicamente. Então não é tão linear quanto a gente acha que são as coisas. Por que a gente vê muito de cultura criminal? Porque quem mata alguém com a faca é criminoso. Então, assim, a gente brinca. Tem dois caras que são excepcionais para você aprender a brigar com faca. Açougueiro e bandido. Aí tu fala assim, pô, Felipe, e aí é por isso que eu gosto de mostrar o que não é livre lá naquela primeira pergunta sua, de não ser arte marcial, e eu uso muito o Kali de referência, porque eu tenho, né, a vantagem de poder criticar meu próprio sistema, que de repente, cara, aquele teu professor, ele sabe uma porrada de coisa que funciona, mas ele é neto de um cara que fez aquilo. Então, por exemplo, você aprendeu o Kali com um filipino. Então, aquele cara nunca tenha cortado alguém. E tá tudo bem, você não precisa ser aquele negócio do filme Caçado, né? Ele é o melhor instrutor de faca, mas nunca matou ninguém. Você não precisa matar alguém para ensinar. Eu nunca matei ninguém, né? Deixa bem claro aqui, né? Vai que acontece alguma coisa. Provavelmente tem esse vídeo aqui de álibi. Mas quando você tem a experiência real, e aí eu gosto muito da frase que quem mostrou ela foi o meu instrutor, o Harry, mas ele aprendeu isso com o pessoal da África do Sul. Né? Se você perguntar para um açougueiro quando é que ele estoca, né? Quando ele perfura e quando ele corta, ele vai te dar uma frase clássica. Ele fala assim, eu corto o que está morto, ou seja, ele está preparando um bife de picanha, ele está cortando, mas eu estoco o que está vivo. Então você vai matar um porco, você não mata um porco cortando ele no meio, você mata um porco estocando. Então essa cultura de quem tem o uso prático da coisa, ela é importante. É o que todo professor de jiu-jitsu fala, você não precisa ser um campeão mundial para ser um bom professor, mas passar por uma competição, ainda que com resultados que não sejam estar no pódio, te dá essa noção de realidade. No esporte isso é fácil, não precisa matar ninguém, né? No ambiente de faca, assim, você não tem tantos professores que tiveram experiência cortando os outros na rua, né? Isso é uma coisa que eu deixo bem claro, Arnold, e você vai ver, tem outros podcasts aí que eu participo, e eu sempre falo isso, cara, quando você tem um professor que o cara, ele está se vangloriando, que matou muito, cortou muito, fez muito e aconteceu, de duas uma, ou você está diante de um mentiroso, ou você está diante de um psicopata. E geralmente é um mentiroso, porque a pessoa que visita uma situação dessa, ela não quer nem falar sobre isso. Ela quer enterrar aquilo lá no finalzinho. Se ela for religiosa, ela vai rezar para aquilo nunca mais voltar a acordar aí. Porque matar não pode ser algo normal. Esfaquear alguém, ainda que, obviamente, esteja falando de uma situação de defesa pessoal, ou seja, você está andando na rua, não estou nem falando de roubo. Tá? Estou falando de um cara que, porra, aquele viciado que está com um estoque na mão vai furar sua namorada. Né? Vai pegar um filho seu. É óbvio que é justo você reagir numa situação dessa se você tem a capacidade, se você vê que aquilo ali é uma situação limítrofe de violência, mas quando você sai daquela situação, e a gente fala muito do pós-conflito dentro do livro, né, porque uma situação de violência ela é gerenciada em 3 grandes etapas. Né? Você vai ter o pré-conflito, ou seja, é quando você não viu o cara atravessando a rua, ou você não olhou para frente porque você estava no celular. É o conflito, e aí todo mundo sabe o que está fazendo no conflito. Você pode ser um boxer, você pode ser um karateca. É o que a gente treina o tempo todo, que é o conflito. E o pós-conflito. Né? Por exemplo, eu sempre falo isso com meus instrutores. Não adianta nada, e a gente bebe muito da arma de fogo nessas horas, porque as pessoas hoje em dia se matam também muito com arma de fogo, e é onde o dinheiro está. Então, não adianta nada você carregar uma faca, por exemplo, nos estados que permitem isso, né? Ainda que a gente tenha uma discussão politizada, que a gente não vai entrar aqui no canal com isso, mas você está carregando uma faca, você sabe usar aquilo, mas você não sabe resolver um problema quando você tomar um corte. O que você vai fazer? Você vai para o hospital? Claro que você vai para o hospital, mas como é que você chega lá vivo? Então, você tem que ter uma noção desse gerenciamento de pós-conflito que trouxe para dentro do sistema. Os mexicanos lá, quando o Scott atravessou a fronteira, trouxeram muito isso. Depois a gente tem um modelo, que é quando o meu instrutor, né, que está na Inglaterra, que tem a questão de limitação ilegal, ele traz também muita tecnologia de um sistema chamado Piper, que é um sistema de gangue da África do Sul, né, envolvendo faca, e as coisas começaram a se ajustar. O Scott, em 2016, ele lança a última grande modificação de currículo que a gente tem, que é chamada de concepto, né, que você começa a treinar o Libre, menos nesse modelo de Paxal, de um modelo que vem, você vê claramente de onde ele vem, para um modelo muito parecido com o do boxe. Então você vai trabalhar muito com aquela numeração 1, 2, que é jab direto, né, em qualquer escola de... E aí, por exemplo, você vai numa escola do Tyson, que você tinha uma numeração, tem a foto famosa dele num saco de boxe, e aí tem vários números, que era a sequência que o corner gritava para ele.
E, obviamente, cada escola tem uma para você realmente o cara não ficar gritando no código, você sabe o que o cara vai fazer. Então, o Libre em 2016 para frente, que são os manuais que a gente vê hoje são tipo os pacotinhos que a gente vê para vender no site, ele traz essa noção muito, muito conceitual, né, de você trabalhar com vou provocar esse tipo de ataque nesse local, vai acontecer isso, e aí você monta sequências, né, como a gente vê muito no uso de desarmado de boxe, kickbox, karatê também mais competitivo vai ter isso. Então, basicamente, esse panorama, né? O Libre, ele tende a não trabalhar tanto com dogma para toda hora ser reinventado. Então, existe uma vocação mesmo, e principalmente, como a gente não está numa estrutura, e aí, avançando mais, não sei que a pergunta não foi dessa, né? Mas a gente gosta de um papo igual mineiro, né? A estrutura nossa não é uma estrutura de federação. Então, você não tem o Scott sentado no topo da pirâmide, pelo contrário. Então, basicamente, você tem 3 níveis de operação. Você tem um nível... Na verdade, você tem um nível 0, né, que é o cara que acabou de chegar na academia. Aqui no Brasil, a gente usa o mesmo modelo da Europa, e basicamente os Estados Unidos é muito próximo disso também, que é um exame. Ou você sabe ou não sabe. A diferença de um instrutor meu para um aluno dele é tempo. É tempo de maestria em cima daquilo. Mas o meu instrutor talvez não saiba mais tanto matéria que o meu aluno. Ele só tem muito mais experiência em conectar aquilo. Então é um exame só. Não tem exame de instrutor, não tem exame secreto. O cara passou, está aprovado. E aí ele entra no que a gente chama de apprentice, né, que é o aprendiz. O nível 2, que é o journeyman, que é o instrutor. Ele é chefe de uma academia, que a gente chama de chapter, que é o capítulo. O instrutor, como é que o cara... Eu sei que muita gente vai fazer a pergunta. Como é que o cara sai do apprentice para journeyman? Ele tem vocação para ensinar. É isso. Ele pergunta, né, o professor dele vai falar comigo, que sou responsável pela região, e basicamente vou estar alinhado com o Harry, que é o diretor. Eu tenho a posição de subdiretor, né, que é um treinador de diretor, um treinador de instrutores, e acima de mim tem o Harry, que basicamente bate ali junto com o Scott na gestão da área. O Scott está sentado nos Estados Unidos, o Harry está em Londres. E aí o cara que quer ser instrutor, ele passa nesse exame, a gente geralmente vai dar uma autorização temporária de um grupo de estudo, ou seja, ele vai ter ali um grupo de alunos dele que ele vai começar a ver. Se os alunos dele performarem bem no exame, são que ele sabe ensinar. Eu vou medir um cara como instrutor pelos alunos dele. E a única exigência que eu faço é: você tem que ter um curso de primeiros socorros, de preferência mais tático. Então, o uso de torniquete, uma coisa que você não vai aprender tão comum, né? Você vai ter hoje, por exemplo, no Brasil, o Mark I, que é um protocolo específico para arma de fogo, mas que ajuda muito bem a gente que está trabalhando com faca. Então, eu sempre peço que o meu instrutor tenha isso. E, obviamente, todo aquele background check de o cara tem que estar tudo não pode restar desconfiança sobre ele. O nível 3, né, que é uma posição que eu tenho, que aí basicamente é que todo mundo que tem mais tempo chega nela, né? A única diferença minha para um instrutor, né, que a gente faz por cor, né? O aluno ele ganha um distintivo cinza, o instrutor um distintivo amarelo e o meu um azul. A única diferença é que eu posso formar instrutor, eu sou responsável pelo treinamento de treinadores, né? Então, assim, novamente, eu não sei mais matéria que meus instrutores. Talvez eu tenha uma posição política dentro da organização, né? Olha, alguém me validou, cara, precisa ter um cara lá no Brasil para dá para ficar toda hora pegando algum avião indo para lá para fora, que a gente sabe o valor disso. Se no Brasil já é difícil, né, a gente conseguir. Né, eu estou baseado no Rio de Janeiro por enquanto. Às vezes a gente vai fazer um evento, por exemplo, lá em Fortaleza. É um evento caro, né? Assim, imagina se você vai mais para cima, vai para um Belém da vida. A gente sabe que é caro viajar dentro do país, imagina você ir para fora. Então, basicamente, um nível 3, que é o Master Craftsman, que é o... Eu dei esse título que parece que é o título de mestre, né, da tradução literal dele. Mas ele é um treinador de treinador. Eu sou responsável pela formação de instrutor dentro da região, basicamente da América do Sul. A gente tem pessoal nosso no Brasil, né? E a gente também tem um no Chile. Então, eu gosto muito desse modelo, Arnold. Eu acho que a evolução pedagógica da arte marcial, principalmente com o Jigoro Kano, com a criação de faixa, eu acho que ela é excepcional. É um modelo que se comprovou. Mas, pra você ter uma ideia, isso é bacana, né? Quando a gente trouxe o livro para o Brasil, eu falei, porra, cara, vai ter uma porrada de gente no Cali querendo fazer isso. É um uso mais simples, você não precisa passar 5 anos da vida aprendendo uma porrada de coisa, trabalhando com machadinha, com faca, com sei lá o quê. Pelo contrário. A gente começou a perceber que a maior adesão que a gente tinha de praticante dentro do Libre, se você pegar de novos praticantes, vamos falar assim, não o pessoal que está com a gente naquela correria e tal, mas era o pessoal de arma de fogo. E aí a gente perguntou assim, mas por que esses caras estão aqui? Que cara... E aí você começa a entender, ele falou, cara, eu literalmente não tenho saco de passar 10 anos num tatame, cara. Aí tu fala assim, aí eu comecei a me desconstruir, né? E aí talvez seja isso até porque eu dei uma segurada um pouco em arte marcial. Eu falei, cara, eu não tenho tempo, bicho. Eu sou empresário, sei lá o quê. Eu não tô afim de passar 3 anos da minha vida, 4 anos da minha vida para começar a entender o que eu tô fazendo. E demorar mais 10 anos
para fazer. Não estou falando que isso não tenha valor, estou falando que isso não é para mim. Né? E isso é uma consciência que todo mundo tem que ter na hora de treinar. Né? Eu estou fazendo isso para quê? Estou fazendo porque é um aspecto cultural. Então, por exemplo, a arte marcial chinesa é um aspecto fundamental ali. Você sabe isso, Arnold? É a cerimônia do chá. Você não consegue ter a percepção do seu sistema, a reverência para o seu professor, dos seus ancestrais, aquele conceito de você entrar para uma família, você entrar numa linhagem. Isso é cultural. Você não vai esmurrar alguém melhor por isso. E tá tudo bem, desde que você saiba, né, que aquilo ali é um aspecto cultural. Da mesma maneira que eu sei que o Libre, por exemplo, o Libre puro numa briga de interior brabo daquele do Nordeste, briga de peixeira com uma faca muito maior, porque o Libre ele foi pensando com uma faca pequena, porque é o que eu carrego na rua. Então, por exemplo, um instrumento agrícola como um facão, uma mini espada, isso não é razoável, entendeu? Então, com uma faca de 40 centímetros, que basicamente é a menor faca que eu vou ter no Cali, 35, 25, talvez, dependendo da escola, eu arranco uma mão com aquilo. Agora, a faca no Rio, por exemplo, em BH, eu tenho uma limitação legal, estranha, mas é uma limitação legal de 10 centímetros. Não é proibido, mas você pode tomar uma multa. Ou seja, você não está fazendo um crime, mas você vai tomar uma infração administrativa. Então, ter essa percepção, para a gente foi muito importante. E os caras do tiro falam, cara, essa porra eu aprendo 6 a 8 meses. Desculpa aí, palavrão, perdão. Mas assim, eu aprendo 6 a 8 meses, eu aprendo isso, cara. E eu sei que para que serve. Eu consigo pegar essa mesma lâmina e usar como um elemento de backup para, por exemplo, numa situação de contra-retenção da minha própria arma de fogo. E tá tudo bem. E a gente começou a entender isso. Então, muito motociclista veio para dentro do grupo. Né? Ele falou, cara, eu não tenho porquê aprender toda a teoria de arma longa se eu vou usar uma faca o tempo todo. Mas ele está consciente. Então, ele sabe que se ele estiver numa situação, por exemplo, o cara vai estar com um bastão e ele vai estar com uma faca, ele tem que beber de outras fontes, porque o Libre, ele ensina, mas não é a nossa área de perícia. Ele até tem uns tópicos importantes na matéria, né? Porque geralmente a arma natural contra uma faca é um bastão, é uma cadeira, é a maneira mais comum de você conseguir contingenciar uma situação dessa com faca. Então, ele tem esses pormenores aí. Ó. Então, só para a gente ir ajustando. Isso foi muito importante para a gente, porque quebrou muito paradigma nosso. Né? A gente tinha muita percepção, como a gente vem da caminhada com todo mundo aí do canal de arte marcial, a gente acaba colocando um teto de vidro, né, na cabeça nossa, que ele não existe. Né? Então, eu cheguei a mudar a minha maneira de fazer marketing do sistema, para realmente vender. E vamos falar, né? As pessoas esquecem que o professor de arte marcial também paga boleto, né? Então, assim, eu comecei a falar em boleto, tem que lembrar do Pix aqui do canal para dar aquela moral para todo mundo, né? Valeu, Felipe. Continua aí. Então, é um negócio, cara, que a gente começou a perceber esses ajustes que a gente precisava fazer. Né? E, novamente, eu não falo isso como um demérito de arte marcial, porque eu sou praticante. Mas eu gosto muito dessa frase, né? Quando você tem martelo, tudo é prego. O que você tem que entender é que você tem que ter uma caixa de ferramentas. Então, os conceitos são muito universais, têm que ser generalizados, ou seja, se proteger o tempo todo, diferente de uma luta de boxe, onde você até pode apanhar. É muito difícil você derrubar um boxeiro num golpe só, mesmo sem luva, mesmo valendo soco em tudo que é lugar. É difícil, você vê que não é tão comum isso em vídeo e em situação de violência, mas quando o cara é um atleta, já você não pode fazer a mesma coisa com faca, com paulada. Ah, não vou tomar uma paulada para fazer uma entrada. Ah, quebrou o braço. Né? Então tem uns ajustes aí que é um processo que a gente está construindo ainda. Beleza. Agora você falou nos pontos que eu lembrei com relação à Associação do Açougueiro. Eu vou ter que colocar aqui para as pessoas terem uma ideia, mais ou menos, se posicionar até historicamente. Lembra de um filme chamado Gangue de Nova York? Perfeito. Né? O cara, o líder da gangue, o dono da cidade ou do bairro ali, daquela região, era justamente um açougueiro, né? E outro filme também, que acho interessante, que eu descobri até, eu fiz essa pergunta pro Thales, é A Nobre Arte. É um filme mais antigo, né? O livro do Rubem Fonseca, Rubem Alves. Eu não me lembro o nome do livro. Confundi agora, mas o livro é muito bom, tá, gente? E dá pra achar na internet. E que eu perguntei ao Thales se era a raiz ali, era a arte marcial filipina. Ele já falou que não, que é ocidental. Não sei. É porque o que eu sei é que o da grande arte, aí é a hora que eu tenho que bater a cabeça pro chefe, né? Mas eu sei que a grande arte, o que ele cria ali dentro, que é o percorrer, furar e cortar, isso. Aquilo ali é inventado. Mas não, eu tinha a percepção que o autor, que eu acho que é Rubem Alves, não sei, acho que é Rubem Alves ou Rubem Fonseca, ele
ele tinha alguma noção de arte marcial filipina, estava isso claro. Mas assim, se o chefe falou, eu só digo para todo mundo que eu recomendo isso para meus alunos de Kali. Né? Leiam o livro é muito bom, ele é um romance que se passa no Rio de Janeiro, né? Ele é muito bom, eu nunca vi o filme, mas assim, eu acho o livro, e tem muita questão de angulação, né? Tem umas questões de porte que ele usava, o cara que ensinou ele usava um porte axilar, né? Para dentro do casaco, eu acho que tem muita coisa boa ali que dá para ter noção, mas assim, se o chefe falou que é o uso mais militar, mais ocidental, de fato, então tá bem falado, senão depois eu apanho lá no tatame quando eu brotar lá na academia. Mas é exatamente isso. É a utilização de lâminas para uso real. Entendeu? Os dois casos, os dois pontos que eu quis levantar com relação ao filme, é justamente essa. Não se trata de arte marcial. Quebra totalmente esse paradigma que a gente tem daquela coisa de mestre, né, de família, de uma honra pela escola. Não, 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 não. É para resolver o problema. Exato. Você aprende para resolver aquela situação. E às vezes não tem nem quem te ensinar. Aqueles caras, pelo menos por exemplo, do Gangue de Nova York, ele não cita isso. Parece que ele é da profissão dele. É do fato dele justamente cortar, viver disso, que ele desenvolve a capacidade. Você tocou num ponto importante, Arnold, porque assim, o No Piper, que é o sistema da África do Sul de Canivete não, de Lâmina, eles tiveram essa migração exata. Né? É uma questão muito cultural. Você vai ver Piper, professores que usaram mais em situação de presídio, então a movimentação dos caras é mais fechada, o desembolo deles é mais fechado. E você vai ver o pessoal que veio por uma questão econômica. Né? É engraçado quando você tem contato com as pessoas que, de alguma maneira, operaram realmente isso. E eles falam, cara, meu tio era açougueiro, ganhava, sei lá, 5 centavos por dia de dólar, né? Sei lá, 80 anos atrás. Né? E ele começou a trabalhar por crime e começou a ganhar 10, 15 dólares por morte. E no fundo é mais fácil. Ao invés dele ter que limpar 300 frangos num dia, ele vai lá e mata o cara. E aí é óbvio que nesse momento é a hora que é por isso que a gente fala assim, a matéria está toda online. Do Libre, por exemplo. O Piper não. O Piper já é mais fechado, não é tão estruturado ainda. Mas o que vai fazer você efetivamente saber o Libre é ter um instrutor que vai te conduzir por esse processo. Porque eu chegar e falar um negócio desse, pra gente que tá indo na correria de arte marcial, tá bom, beleza. Para o cara que tem 8 irmãos, isso é fácil. O cara que veio num lugar mais afastado da cidade, franja da cidade, periferia, para ele é mais fácil. A vida é mais dura para esse cara. Mas quando. E eu gosto muito de falar isso, né? Eu acho que tem muito valor quando você pega uma escola tradicional de jiu-jitsu, vamos falar aí. O cara, desculpa, cacete, o cara mega brabo, aquele, casca grossíssima. Mas você vai ver na academia dele, ele já pega um cara que tem tendência a ser casca grossa e transforma esse cara numa máquina de combate. Isso tem muito valor, mas eu acho, na minha percepção, que tem muito mais valor você pegar um pai de família, um cidadão normal, e transformar esse cara numa maneira diferente. Porque brutalizar quem já nasceu um cavalo, de alguma maneira é fácil. É um processo que você tem que, obviamente, gerenciar, mas ele é um processo de cascorar ele. É cada dia mais duro, cada dia mais pressão. Quem não aguentar quebra. E no final, aqueles caras que já eram predestinados acabam virando um exército. Isso tem muito valor. Mas eu ainda acho que isso não é tão importante ou tão difícil quando você pegar um cara que nunca teve contato com a violência, por exemplo, ou o máximo que ele teve contato de violência foi um furto, um roubo rápido, né? Mas esse cara talvez nunca tenha visto alguém morrer na frente dele. Esse cara nunca viu um bicho morrer. Né? Tem aquelas piadas que a gente vê na internet que os americanos não percebem, né? Achava que todinho vem de vaca marrom, né? Porque o cara não tem mais essa noção real, né? Que o bife está na frente dele, o bicho morreu. Foi um assassinato aquilo ali. Obviamente a gente está falando de um processo alimentar que não tem problema nenhum. Mas aquilo ali envolve essa noção que, por exemplo, né, quem é mais velho, de 50 para cima, viveu isso. Eu nunca precisei matar a galinha para comer a galinha. Já sempre vivi em centro urbano. Mas essa noção que muitas vezes o aluno não vai ter, é o instrutor que vai dar dentro do livro. É através de exercícios de pressão e de simulações que você vai conectando esse cara. Porque é o que eu falo, eu não estou para formar um maratonista. Eu não quero um cara que faça 4 lutas na noite. Eu não estou formando um atleta. Não estou formando um militar. Porque você pega um militar, o cara que já tem um exercício físico lá em cima, e transformar esse cara na máquina de combate em termos de defesa pessoal, é mais uma matéria que o cara aprende. Além de tiro, além de paraquedismo, além de sei lá o quê,
É mais uma coisa, é mais uma caixinha que ele vai ver. Agora, eu pegar um pai de família, que às vezes vai treinar 2 vezes na semana, 3 quando é muito, e dar ferramenta para esse cara, para na hora que o invasor entrar na casa dele, ele pensar em amarrar ele, começar a barbarizar a família dele, já é um outro cenário. É um outro tipo de abordagem. E se você não tem um instrutor que vai fazer isso de uma maneira responsável, ou vai parecer um teatro de péssimo gosto, ou você vai criar uma série de traumas que não vai permitir avanço. Então, você trazer... E isso para mim tem muito valor, e talvez seja um maior, que a gente no livro chama de mindset. Tá em voga aí no mercado falar essa porra. Mas você pegar esse cara... Porque, por exemplo, a gente lê muito, tem um livro muito bom, né, Matar, que foi traduzido pela Biblioteca do Exército, que fala justamente sobre o ato de matar envolvendo militares. É um livro gringo, né, que acho que em inglês é To Kill ou Killing, acho que é o nome original dele. Você consegue achar fácil, ele estava esgotado, mas acho que voltaram a republicar. O estresse pós-traumático, ou seja, aquela coisa que a gente vê no Sniper americano. O cara vai para a guerra, passa por uma porrada de problema, vê o lado ruim da humanidade, o lado que ninguém tem que ver aquilo, né, e ele não consegue voltar para casa. Porque o exército, por exemplo, vamos falar do exército como Forças Armadas em geral, sem nenhum tipo de conotação, ele te ensina a ligar a chave. Mas muitas vezes ele não te ensina a desligar. E aí você tem essas séries de problemas, obviamente, potencializados pela realidade de você estar, sei lá, 6 meses num turno no Iraque. Né? Que é um negócio que, para quem a gente que está aqui no Rio de Janeiro, né, viu aí semana passada o inferno que foi. Então, já não diria que o Iraque é tão longe assim, não, né? Na verdade, A gente tem o nosso Iraque aqui também. E muito menos glamorizado, né, Arno? Assim, muito menos. Mas você pegar um pai de família que está muito mais próximo da Faria Lima, em São Paulo, do que uma favela do Rio de Janeiro ou um Iraque da vida, porque isso chega a ser meio bobo. Uma coisa é você usar um boque da vida, uma faca na caveira, os caras ultra treinados. Se usar ele como inspiração, eu acho que é válido. Agora, você falar que vai pegar um cara e vai transformar ele no agente do Mossad, um pai de família, ou você vai pegar um cara que treina 2 vezes na semana e vai usar aquilo como sarrafo, em termos de defesa pessoal, para mim soa como estelionato, tá? Eu acho que é um negócio que eu, enquanto instrutor, e eu sempre prezo isso com os meus instrutores que eu formo, a gente tem que mostrar para eles o que é possível. E eu gosto muito e por isso que a gente acaba escolhendo o Libre, porque a gente comentava isso, né, cara? Você pega uma moça de, sei lá, 50 quilos. Eu peço 120. Eu não peço só o dobro dela. Eu peço muito mais que o dobro. E ela conseguir reagir no uso desarmado contra um agressor desse, aquele cara da obra, né, que sai e vai arrebentar ela. Se ela conseguir reagir a isso, ela é exceção. Ela se tornou exceção. Ela é uma pessoa super comprometida, que talvez treine uma década para conseguir resolver isso, e talvez não tenha chance de sucesso. Talvez não tenha chance de sucesso. Eu não posso, quando eu proponho um sistema, usar a exceção como regra. Eu não posso achar que toda mulher, né, por uma série de paradigmas que ela já tem que enfrentar só por ser mulher, por exemplo, de ter contato com um homem, né, de ter suor, de ter uma pancadaria, exercício. Eu não posso achar que ela vai passar por esse processo, vai durar 10 anos e vai conseguir resolver. Tendo alta chance de erro nisso. Porque a gente sabe que um combate na rua, uma situação de violência na rua, é tudo menos aquela nossa simulação de academia. Mas talvez eu dei mais chance para ela se ela se predispor a usar uma faca, por exemplo. Ou um pau de cabelo. Ou tá numa situação onde ela vai ter essa percepção de violência. E aí eu consigo começar a igualar. Ou pelo menos tentar neutralizar essas divergências e trazer para um mapa de gráfico, eu vou achatando. Vou deixando a coisa mais uniforme. Porque senão eu vou estar trabalhando com pico e exceção o tempo todo. E aí não é honesto. Como é que eu vou pegar uma moça, cara, que já tem uma porrada de coisa para fazer, ter uma estrutura física muito menos privilegiada para a violência, né? Vou falar que em 10 anos, daqui a 10 anos você vai estar pronta, ou vou usar uma discussão, em 3 anos você está pronta. Pega um Thai boxer aí, o cara treina, sei lá o quê, eu não preciso nem ir longe, não precisa nem botar um cara contra um atleta, ela contra um atleta. Pega um agressor de verdade. Né? Um cara que está predisposto a tudo, que já tem essa barbárie natural dentro dele. Então, essa noção, Arno, que a gente vem conversando, que esses grupos, por exemplo, açougueiro, essa galera que está com a mão na massa, vamos falar assim, e até a gente caminhando para dentro da parte criminal, por que a gente fala tanto do criminoso? Não só para conhecer, né, tecnologia mesmo, como é que os caras fazem, como é que acontece, como é que é isso, mas também porque você acaba conhecendo a mente do cara que provavelmente vai ser seu agressor. Então, quando você entende isso, né, você coloca esse tipo de tecnologia para dentro do seu aluno, ele está um passo à frente. Ele é o cara que vai sair de casa e, por exemplo,
vamos pegar o exemplo dessa moça aí, nossa aluna. Ela sabe que ela vai, sei lá, num evento a X ou B. E ela sabe que ela não vai entrar com a faca naquele evento. Mas ela sabe que se ela usar um pau de cabelo, que não é um pau de cabelo de madeira, mas usar um de plástico, por exemplo, ela vai estar melhor do que sem nada. Não é o ideal, mas é alguma coisa. Quando ela tem essa preocupação, eu tendo a melhorar a chance dela na fase mais importante da violência, que é o pré-conflito. Porque quando a gente entra no conflito, significa que tudo que se treinou não serve para nada. Quando um aluno meu, e isso infelizmente acontece, precisa usar o livro numa situação real, é sinal que tudo que a gente ensinou deu errado e ele vai usar o que ele não deveria usar. Você ganha 100% das lutas que você evita. Então é sinal que aquele cara ou se colocou numa situação de violência, isso acontece. Eu não estou falando que ele mereça, às vezes as pessoas confundem isso. Pelo contrário, todo mundo aqui dá mole. Pô, eu, por exemplo, hoje, terça-feira, fui treinar cedo, sei lá, musculação, acabei de treinar 10 para 7, estava mega cansado, fui comendo um ovo lá, mexido lá, que tem ali num boteco ali perto. Estava mega cansado, estava de costas para a rua. 20 anos de treino. Dei mole, estava cansado. Todo mundo tem um dia ruim. Todo mundo tinha um dia ruim. E aí, assim, as pessoas só contam o sucesso. Quando a menina dessa tem essa preocupação para ir num show desse, ela já está alerta. Ela já talvez consiga identificar situações de ameaça de maneira muito melhor do que ela não faria antes. Que ela faria antes. Então, com isso, a etapa de pré-conflito, ou seja, de evitar o problema, aquela intuição, pô, entrei no lugar, pô, tá estranho isso. Não estou me sentindo bem, essa porra vai dar errado. Quando você começa a treinar teu aluno a ter essa percepção, a saber que a ameaça vem da mão, ou seja, se o cara tá andando na rua com a mão para dentro do casaco, ali tem problema. Até que ele prove o contrário, ali tem problema. Se uma pessoa está sentada no chão, pedindo dinheiro, tá com a mão e você não consegue ver o que tem dentro da mão dela, uma das guardas do Piper, essa aqui, que era usada muito por população de rua, com canivete apoiado dentro da mão. Então, quando a pessoa começa a ter essa percepção de ter contato com essas questões criminais, contato com esse tipo de coisa, ela está mais alerta. E aí, para mim, é a grande virada de chave. Porque o conflito e o pós-conflito é quando tudo dá errado. E aí, as boas artes marciais ou esporte de combate, kickboxing, muay thai, boxe inglês, kyokushin, eles vão te dar muita ferramenta para isso. O wrestling vai te dar muita ferramenta para situação de faca, por exemplo. Tem que ajustar o jogo do wrestling, mas nada mais perigoso para um lutador de faca que um wrestler. Os caras são muito bons no que fazem, no nível de maestria de atleta. Mas aquilo ali não é para acontecer. Você tem que matar o problema, ou tentar matar, porque a coisa não pode ser tão simples assim, no pré-conflito. Beleza. Então, Felipe, a pergunta que não quer calar. Como que as pessoas fazem para treinar o Libre Fighting, né? Aprender o Libre Fighting? Bom, isso é bom. A modalidade começou em 2019 no Brasil, então a gente ainda está formando um grupo de instrutor. A gente tem instrutores na cidade de São Paulo, a gente tem instrutor, né, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Fortaleza, Bahia e Chile. Estados que não têm isso, né, como é que a gente está tentando endereçar? A gente tem treinamento online, embaixo tem meus contatos. Organização de seminário, a gente faz muito. Só pede, obviamente, que o cara tenha algum tipo de experiência, né, para implementar. É um início, então sempre é meio truncado. O ideal do mundo, o ideal é que todo estado tivesse um instrutor. Não funciona assim. Né? Também a gente não vai abrir a porta e vai todo mundo entrar, e também eu preciso garantir o mínimo dentro do sistema. Né? Então, basicamente, você vai buscar ou um instrutor. O treinamento online não te dá, eu já falo isso logo no início aqui, né? O pessoal fala, porra, não fala isso aí, que depois o cara não... O treinamento online não te dá o direito de fazer exame de graduação online. Ele te dá o direito de você procurar um instrutor perto de você, ou ir no seminário nosso e testar. E fica tranquilo, se você não passar, não precisa nem pagar. Não tem esse negócio de reprovei e perdi a taxa do exame. Não tem isso. A gente é bem claro com isso. Né? Eu acho, da minha experiência, que a melhor forma é sempre o trabalho de formiguinha, ou seja, contrata um dos nossos instrutores, né? Seja um cara mais perto, ou eu, geralmente, sou eu que estou fazendo esse trabalho de ir nos estados novos para fundar grupo. Né? Geralmente, a gente, com 2 ou 3 seminários em um ano, você consegue resolver isso. Né? Consegue ter um bom aproveitamento. Mas, basicamente, é isso. E eu volto a falar, o canal do Scott, que é o Libre Fighting dentro do Instagram, toda quarta-feira tem uma aula lá. A gente dá aula até, a gente nem traduz os nomes dos golpes em inglês, porque primeiro que ia ficar meio ridículo. Né? Tem umas traduções que tem que ficar tipo Anitta, né? Pacotinho de 5, que é o 5-pack. Ia ficar bem ruim.
né? Mas a gente faz isso sempre por uma coisa muito simples. A maioria das pessoas talvez não fale inglês, ao ponto de entender o Scott falando, até porque ele fala muito mais rápido do que eu, né? O que acontece? Mas você sabe o nome dos golpes. Então o Scott, quando ele vai falando, você consegue pegar uma coisa ou outra. Toda quarta-feira vai ter um vídeo lá de aula, 30 segundos, né? Ele vai passar uma combinação, pelo menos uma vez por semana ele passa. Então você consegue treinar, inclusive, solo. O que vai acontecer é que esse ajuste fino, esses conceitos que conectam, né, um elemento para dentro do outro, essa questão criminal que a gente obviamente não vai ficar jogando isso na internet, você tem que estar com o instrutor na mão. E, obviamente, os testes de pressão. Como é que é feito o exame no livro? Basicamente, é um exame que a gente está pouco interessado em saber quão sofisticada é a sua técnica e muito mais interessado em saber que você vai chegar no final dele tentando lutar. Porque chegar no final dele ganhando, eu até agora não consegui ver alguém fazer. Ele basicamente vai existir resistência, né, durante muito tempo. Algum tempo considerável, algumas horas. E aí o cara chega no final e ele consegue ter percepção do que ele é capaz. Que é justamente essa virada de chave que eu quero que o aluno tenha. Na verdade, eu não quero que ele tenha, né, mas se ele precisar ter na rua. Então, esse é ajuste. Tá? Imagina que você vai deixar os nossos contatos. Né, mas eu sempre referencio o Scott, cara. O Scott é um cara que... Eu gosto muito do modelo nosso. A gente sabe, Arnold, a gente que vive arte marcial, sabe que às vezes é um modelo... Esse modelo de federação, às vezes é um pouco... assim, não vou deixar você falar isso, deixa eu falar, né, que é meio canibal. Assim, é um negócio que às vezes aperta demais para um negócio que a gente sabe o quão difícil é a ponta de uma academia de arte marcial, o cara lá com 10 alunos, a dificuldade dele de pagar as contas. Então, o Scott ele não cobra dinheiro, eu não mando dinheiro para o Scott. Não tem essa mística, não tem isso. Os meus instrutores eles não me pagam nada, além dos exames deles lá, da não é uma pirâmide. Não é uma pirâmide, não estamos falando de uma pirâmide financeira, pelo contrário. Então, cara, vai ver o trabalho do cara. Ele é o fundador do sistema. O Harry também, só que o meu instrutor é mega discreto. Perfil fechado, tal, mas tem o Libre Europa, né, que é Libre Fire Europe em inglês. Também tem muito material. A maioria dos instrutores tem um perfil da academia. Eu não faço isso quando preciso gerenciar, então tem o meu mesmo. Mas você vai ver, o pessoal da República Tcheca tá super legal, né, o material deles. Dá para pegar muita coisa online, né, para você ir treinando quando você não tá. Porque é o que a gente fala do nosso amigo em comum, o professor Boto, né, uma vez ele falou: a maioria das pessoas não percebe que o uso de kata, por exemplo, era o EAD da época. Você não tinha vídeo, você não tinha livro, com a população analfabeta. Como é que você ensina? Você ensina. O cara vai para a fazenda do outro, aprende aquilo, né? E o kata ele é um eixo, ele é um método de ensino. As pessoas não lutam fazendo kata. É a mesma coisa. Então, assim, a gente tem a vantagem do vídeo. Você não vai lutar vendo vídeo. Você vai aprender aquilo e você vai desenvolver uma habilidade. O jogo de ajuste, ele é no sparring ou com o instrutor burilando seu movimento. Mas ele tem que existir. Se você não tem opção, faz esse treino, cara. Entra lá no perfil do cara, a gente deixa aí embaixo certinho e vai ajudar o meu trabalho do instrutor meu de não precisar perder tanto tempo no básico. Então a gente é muito franco nisso aí, Arnold, de trazer justamente essa noção, né, de como é que a gente consegue, nesse trabalho de formiguinha nosso aí, que a coisa está andando, graças a Deus, não na velocidade que a gente espera, como sempre, mas na qualidade que a gente quer, que eu acho que é o mais importante. Excelente, Felipe, excelente. A gente vai deixar todos os links aí, todas as redes sociais, os métodos de contato aí tanto no post do vídeo quanto aqui na tela, para as pessoas que quiserem entrar em contato. E eu já agradeço a você pela disposição de trazer essa tona aqui, né? E porque dia desse a gente se esbarra aí no Rio de Janeiro, de repente, mostrar essas técnicas ao vivo para as pessoas terem uma noção real do que a gente está falando, beleza? Felipe, muito obrigado, tá? Galera, obrigado a vocês. De assinar o canal, curtir, né? E compartilhar com aquele teu amigo que gosta do tema, tá? A gente agradece aí. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, certo? E a gente se encontra aí, gente. Um abraço.